Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é animais silvestres em condomínios. O nosso convidado, analista ambiental pelo IBAMA, Cláudio Massal Kawaka. Seja muito bem-vindo ao programa. Para a gente começar, vamos definir para o nosso telespectador o que são animais silvestres. Animais silvestres são animais que não foram domesticados. A domesticação, os humanos pegaram alguns animais, em geral para uso, né? Por exemplo, um cachorro. Pegou um lobo original das florestas e durante milhares de anos foi fazendo uma seleção genética, que a gente chama de melhoramento genético, até chegar a um animal que servia para algum propósito, seja para ajudar na caça, seja para proteção, e esses animais eles convivem com a gente. Algumas pessoas até dizem que são animais que dependem digamos assim, da mão humana para sobreviverem, né? Esses são os animais domésticos. Então, cachorro, gato, rato, hamster, chinchila, são todos animais domésticos. Todo o resto é animal silvestre. Mesmo os insetos também estão dentro desses animais silvestres. Artrópodes, invertebrados em geral, com exceção de alguns, por exemplo, a abelha africana, né? Ela é considerada animal doméstico. Mas todos Um animal doméstico, uma abelha? É. Não sabia. A abelha europeia africanizada, né? Ela é um animal doméstico. Vou pesquisar Agora, as no outras, Google, não conheço esse. Então, agora as outras abelhas, aquelas abelhas sem ferrão, por exemplo, que ocorrem nas matas, aquele lá é um animal silvestre. Borboleta é um animal silvestre. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que fazer? Vamos começar, quero dividir esse programa em alguns assuntos principais, talvez em duas vertentes principais. A primeira é quando o condômino, né, o morador, tem um animal silvestre, essa é uma coisa. E a outra quando é adentrado num condomínio um animal silvestre. Então, eu começo pela segunda parte. A gente tem alguns casos, eu falei para você aqui fora do ar, falei sobre o escorpião. Tem alguns condomínios que estão tendo muito problema com o escorpião. E aí, para resolução, estão comprando galinha de Angola para tentar comer esses escorpiões. O que eu queria falar para você primeiro é perguntar quais são os principais problemas que existem de invasões ou de entrada de animais silvestres em condomínios, em casas. O problema, de fato, é geralmente um problema de saúde, né? Por exemplo, escorpião, serpentes. E tem alguns problemas que são mais de ordem social. Por exemplo, o urubu, um animal silvestre, e às vezes por questões de problemas na deposição de lixo, as pessoas não seguem, às vezes, as regras do condomínio ou não seguem regras gerais, digamos assim, de sanidade, acabam deixando o lixo exposto. Você aqui já acabou chamando a atenção das pessoas que estão nos assistindo, que muitas vezes é a gente que provoca essa invasão, né? Nesse caso do urubu, nós não tendo uma realização de higiene correta, acabamos atraindo o urubu. Então, muitas vezes o ser humano que atrai a própria invasão ou a penetração desses animais, né? Então, o Brasil é um dos países com maior biodiversidade do planeta. Então, quando começamos a colonizar o país, infelizmente a gente teve que desalojar alguns animais. E dependendo do tipo de estrutura que o condomínio tem, ele favorece a recolonização de algumas espécies. Algumas espécies são vistas como bonitinhas, né? Estava falando, borboletas, as pessoas olham, bonitinho, né? Mas outras espécies são consideradas ou nocivas, né? No caso de escorpião, serpentes, ou indesejáveis por outras razões, como urubus, às vezes até bichinhos que algumas pessoas acham legal, tipo periquito. Né? Tem muito periquito. Tem muito periquito que entra em condomínio e começa a roer os cabos de internet, de E TV a cabo. os próprios moradores na varanda acabam atraindo, que colocam aquelas açúcares, água com açúcar, e acaba atraindo esses periquitos, né? Tem de tudo, né? É aquilo que eu falei, tem algumas pessoas que querem esses animais mais próximos, beija-flor, periquito,
E outros Quais que são os não. animais mais... Eu tenho dois que eu tenho na minha cabeça, Uhum. que é o escorpião, que eu tenho alguns condomínios que estão vivenciando esse tipo de problema, e a gente teve recentemente a questão daqueles macaquinhos, eu esqueci o nome deles, Saguis. saguis, que também Uhum. estão com bastante... Invadindo. invadindo Uhum. algumas regiões. Temos mais alguns que são comuns hoje em dia em condomínios pelo Brasil? Então, o sagui é um problema à parte, porque é um animal silvestre, só Uhum. que ele não é apenas um animal silvestre, mas a maioria desses animais que estão invadindo condomínios, casas, às vezes até comércio, ele é uma espécie que não ocorre aqui em São Paulo. Na verdade, ele foi trazido do Nordeste. Tá. Né? As pessoas compram ilegalmente, né? São animais trazidos de tráfico. Quando eles são filhotinhos, eles são bonitinhos, né? Só que à medida que eles vão crescendo, eles vão atingindo maturidade sexual, eles começam a exalar odores que, para a maioria das pessoas, é insuportável. E aí eles pegam e soltam esses bichos. Entendi. E como eles são animais, eles são primatas, né? Eles são muito inteligentes, então eles se adaptaram muito bem ao nosso ambiente. Sim. E aí, não tendo predadores naturais na região, eles começaram a se proliferar sem controle. E aí começam a invadir as casas das pessoas. E além do desconforto, no caso do saguê, eles trazem algum perigo de saúde? Ah, todo animal silvestre pode, né, trazer algum perigo, digamos assim, de fato, né, em termos de saúde pública. Mas, ah, em geral, não é esse o grande problema. O grande problema é realmente, digamos assim, o problema social. Né? Ele começa a invadir, começa a roubar a comida Sim. do cachorro. Por ser um animal silvestre, ele, digamos assim, não é seguro do ponto de vista de manipulação. Então ele pode morder as pessoas. Sim. Né? A minha mãe, quando ela era criança, um vizinho tinha um animal silvestre ilegal e mordeu a perna dela. Então, assim, é o tipo de coisa que acontece. Né? Mas da mesma forma, cachorro morde, gato morde. Sim, mas é diferente, né? Então, é que nesses casos a gente está mais preparado E para o normalmente os cachorros confronto. e gatos são vacinados, né? Pois é, esse é um outro problema. Animal silvestre, em geral, não é vacinado, mesmo quando ele é comprado com nota fiscal de um criador registrado, porque nem todas as vacinas funcionam nesses animais. Né? Você pega, por exemplo, uma vacina antirrábica, ele foi testado em cachorro, em gato. Agora, funciona no macaco? Não sabe. Cláudio, a questão de cobra. A Uhum. gente tem norte e nordeste muita mata, interior de São Paulo, interior do Rio de Janeiro, interior de Minas, tem a questão das cobras, e aí os condomínios construídos vão tirando esse terreno e elas acabam aparecendo dentro desses empreendimentos ou dessas casas. Qual o real perigo que existe das cobras e como evitá-lo se assim Uhum. possível? Então, dependendo da serpente, é realmente perigosa. Né? Por exemplo, a jararaca é um animal que tem esse instinto de atacar. Outras serpentes já não. Por exemplo, a cascavel, famoso, né? Tem o guiso na cauda, avisa quando está incomodado. Então, a maioria das pessoas ouve o barulho e já se afasta. E tem aquelas serpentes que, embora exista no mito, a lenda popular, né, de que são perigosas como as corais verdadeiras, na verdade é um animal muito tranquilo, né? Ele frequenta jardins, é muito, de certa forma, comum, principalmente em áreas mais preservadas, e não representa um risco se você não mexer no animal. Não vai lá para atacar a pessoa. Né? Inclusive, as corais, elas representam um mecanismo de controle de outras espécies de serpentes, porque elas comem serpentes, né, Sim. filhotes de outras serpentes. Então, muitas vezes a pessoa vê uma coral e é um animal pequeno, relativamente lento, mata aquele animal achando que está fazendo um bem, na verdade ele está propiciando a multiplicação de outras serpentes, que essas sim podem ser Perigosas. muito mais perigosas para as pessoas. E o que fazer? A gente tem, por exemplo, o caso de escorpião, que muitos condomínios estão comprando galinhas de Angola para comer escorpiões ou tirar eles da região. Queria saber primeiro se isso é efetivo. E apareceu uma cobra, tem macacos invadindo meu condomínio. O que eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa? Ou o que eu devo fazer? Quem eu devo procurar? Isso é um problema complicado de resolver.
Em geral, a única coisa que pode segurar é a barreira física. Então, por exemplo, uma serpente, ela não vai conseguir escalar um muro muito alto, um muro liso. Uhum. Só que aí enfrenta o problema dos condôminos. A maioria dos condôminos, eles querem aquela visão do condomínio aberto, né? Você olha e fala, esse aqui é a liberdade, aquela sensação de não estar cercado. Mas é justamente esse tipo de ambiente que, infelizmente, propicia a entrada de animais silvestres, né? Tem alguns animais silvestres que não tem jeito, por exemplo, aves. O urubu vai vir voando, não interessa a altura do muro. Agora, outros não. Mas eu posso recorrer ao IBAMA? Ou tem algum outro órgão que eu posso recorrer em casos, por exemplo, de cobra? Eu não quero, por mais que seja uma cobra que pode não ser perigosa, mas eu não quero ter uma cobra no meu jardim, né? O que eu posso fazer quando aparecer, se aparecer um dia uma cobra no meu jardim? Então, durante muito tempo o pessoal tinha também esse hábito de qualquer animal silvestre que aparecia, chamava os bombeiros, né? Os bombeiros fazem um resgate. No estado de São Paulo existe um outro grupo também da Polícia Militar que foi criado justamente para atender esse tipo de demanda, que é a Polícia Militar Ambiental. Eles têm patrulhas rodando a cidade, inclusive no interior. Mas eu ligo no 90, provavelmente. Ou tem um número específico? Então, para quem tem acesso à internet, né, pode entrar na internet, tem como fazer a solicitação pela internet. É mais rápido e tem uma vantagem que você consegue acompanhar o pedido. Às vezes por telefone, você está, ainda mais dependendo da serpente, a pessoa fica nervosa, esquece de anotar o protocolo, se perde, né? Então, tem um telefone, dá para ligar direto para Então, hoje a gente tem isso no Brasil inteiro? Tem polícia militar ambiental, acho que no Brasil inteiro. Não conheço muito bem os outros estados, mas aqui em São Paulo é bem. E não podemos fazer nada, né? A gente não pode machucar um animal, não pode matar um animal. Como que funciona a questão, essa parte? Então, se for para se defender, por exemplo, vem um leão na sua frente, você tem uma arma. Mas leão também você é difícil, vai atirar. né? Ele é um animal silvestre, mas ele é exótico, né? Ele é africano. Mas em autodefesa não é um problema. Não é um crime. Não é um crime. O problema é que, em geral, não é autodefesa. Com raras exceções, como eu disse, né, às vezes uma jararaca mais agressiva, mas em geral, fazendo barulho, fazendo algum movimento, o animal vai evadir. Poucos deles têm esse instinto de atacar. Existem algumas espécies mais complicadas, do tipo aquela aranha armadeira. Ela realmente ataca. Então você faz um movimento qualquer, em vez de ela fugir, ela avança. Mas são muito poucas espécies que têm esse instinto. A maioria vai fugir se você tentar enxotar. Perfeito. Quero agora, no segundo bloco, eu vou chamar o intervalo, a gente falar sobre os animais silvestres dentro dos condomínios. Quem tem esses animais, os moradores que têm esses animais, o que pode, o que não pode, o que os vizinhos podem fazer, principalmente no caso de ter um desconforto com esses animais, com a questão de barulho, com a questão de higiene, ou com questão até de animais que são proibidos, mas que esses condôminos podem ter. Você vai me responder isso no segundo bloco, e você que está em casa terá essas e outras respostas sobre animais silvestres na sexta-feira. Até lá!